Bom, vou falar sobre o analisador léxico. O meu nome é Matheus Giovanni Maneto Bento e eu vou dar uma breve definição sobre análise léxica. O que seria análise léxica? É o processo de analisar a entrada de linhas de caracteres, tal como o código-fonte de um programa de computador, e produzir uma sequência de símbolos chamado símbolos léxicos, lexical tokens em inglês, ou somente símbolos, que podem ser manipulados mais facilmente por um parser, um leitor de saída. E em sua definição mais básica, análise léxica traduz sequência de caracteres em sequência de tokens. Aqui vemos a estrutura de um compilador. A estrutura de um compilador começa com análise léxica e passa pela fase da análise de sintaxe, o tratamento do contexto, e na fase intermediária nós tratamos o código intermediário e geramos duas saídas: a geração de código e a interpretação. Aqui vamos falar sobre algumas funções do léxico. A primeira delas é a extração e classificação de átomos. A segunda é a eliminação de delimitadores e comentários, conversão numérica, tratamento de identificadores, identificação de palavras reservadas, interação com o sistema de arquivos. E a eliminação de dependência de indentação, que seriam as palavras reservadas, serão sempre comandos e, portanto, não poderão ser usadas como identificadores, tais como seus espaços, comentários e suas quebras de linhas. A análise léxica tem sua primeira fase de compilação, que é ler o arquivo de entrada, buscar unidades significativas, que seriam agrupar caracteres com um papel bem definido e classificar as unidades. E também temos as nomenclaturas, que seriam o token, que é uma unidade significativa, o lexema, conjunto de caracteres no texto que é reconhecido pelo padrão de algum token. Um exemplo, a constante de π, que é igual a 3.1415, ela é uma subcadeia a subcadeia de π é um lexema para o token identificador. E temos o agrupamento. A linha exemplo, que é a constante de π, ela tem o token número 3, que é do tipo numérico. O token ponto é um símbolo simples. E o token 1415 é do tipo numérico também. O lexema é 3.1415, que é a constante de π, que é do tipo numérico float. Não necessariamente, e ela não é necessariamente parte do léxico, mas facilita posições de análise. Também temos os padrões, que são sequências de caracteres que resolvem o mesmo token. Um exemplo é toda entrada do FD que aceitaria o identificador. Também podem ser geradas as divisões claras do FD para expressões diferentes. Aqui falando dos tipos de entrada para análise léxica. Pode ser um arquivo txt ou .pas. No exemplo pode ser o código Pascal simplificado, que são uma das funções descritas no slide 3. E também tem os blocos, que iniciam com o begin e se finalizam com o end, exceto os comentários. A saída, temos as tabelas de símbolos, elementos da gramática. Passam a ser usado uma constante de expressão, que no caso seria numérico, palavra reservada e identificador. Normalmente, o tipo é usado o fator numérico pela facilidade de leitura. No caso temos o identificador igual a 0, palavra reservada 1 e o numérico 2. O que são os átomos? Os átomos são o mapeamento da cadeia de entrada em forma de códigos de comprimento fixo. Simbolização de partículas de como o texto é composto. Símbolos terminais da gramática. Aqui vamos falar sobre as vantagens da análise léxica dentro de um compilador. Ela elimina a necessidade dos analisadores sintático ou semântico de tratarem tabelas de símbolos. E toda função está relacionada aos terminais, que está relacionada aos terminais será concentrada em uma única parte do compilador. A formação de átomos são mais simples que as restantes, permitindo o uso de técnicas de análise mais simples e eficientes. Outras vantagens da análise léxica é a manutenção da clareza conceitual da análise sintática
e a facilitação da manutenibilidade, pois erros por problemas léxicos serão tratados separadamente, e a facilitação de otimizações, e ela permite a utilização de linguagens de montagem. E, por fim, tem uma referência do livro que eu usei para fazer essa aula sobre análise léxica. Obrigado.